O Gideão e os 300, né? Deus abençoe você que está presente mais uma vez nessa sequência de estudos e tenho certeza que vai ser de grande proveito o seu intelecto bíblico, né? A própria palavra do Senhor diz: antes crescei na graça e também no conhecimento. Louva a Deus, né, pela vida dos irmãos, pela vida do pastor que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui comentando um pouco dessa temática. E eu estou feliz, irmãos, porque hoje em casa eu estava lembrando, durante um ano, irmãos, eu pelejei, né, numa determinada denominação para introduzirmos uma sequência de estudos bíblicos, né? E relutei por um ano, pastor, com o pastor dessa congregação, e ele não cedeu a oportunidade, não abriu espaço. O povo não gostava de estudar a Bíblia. Foi então que eu entendi que lá eu não podia ficar, né? Então, irmãos, eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Nós vamos dar sequência. Gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus, o Santo Livro, no livro do Gênesis, que é o livro que nós estamos trabalhando desde a primeira dispensação. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler alguns versículos. Para darmos sequência aqui à nossa dispensação, a dispensação da consciência. Hoje é a segunda dispensação que nós estamos aqui lutando e trabalhando, em nome de Jesus. Todos acharam o texto? Vamos ler? Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, e o Senhor Deus havia feito, E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se assim o fizeres, morrereis. Aí a serpente disse para a mulher, no verso 4, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que dela comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Verso 6, então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu dele também ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram, em outras traduções, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore pela qual te ordenei que não comestes? Respondeu então o homem: a mulher que tu me destes, esta me deu da árvore e eu a comi. Verso 13 nos diz: e o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. No verso 15, a profecia a respeito da chegada do Messias, né? Que nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore pela qual te ordenei a não comer, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó,
e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente, e o Senhor Deus fez roupas para eles, para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, atenção a esses últimos versículos, por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins com uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, meus irmãos? Então, na primeira dispensação, na terça-feira passada, para os que não estavam aqui, nós falamos sobre a dispensação da inocência, a primeira das 7 dispensações dessa sequência, dessas séries de estudos que nós estamos fazendo. E na primeira dispensação, o homem ele foi submetido a um teste, a saber, esse teste era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o teste em que Deus submeteu ao homem foi um teste de obediência direta a Deus. Mas o homem não foi capaz de obedecer, como nós lemos o texto. O seu fracasso foi comer do fruto, proibido do conhecimento do bem e do mal, causando-lhe uma desobediência e culminando, num ato de morte espiritual e separação de Deus. E as consequências, desse teste foi que Adão, juntamente com sua esposa Eva, foi expulsos do Éden, e ali eles teriam então que cultivar a terra, e a terra foi maldita por causa deles. Enfim, houve uma ruptura, uma separação e uma morte espiritual. O início da dispensação da inocência se deu quando Deus ele criou o homem, como todos nós já conhecemos, sabemos muito bem, foi bastante trabalhado isso, e terminado quando Adão ele caiu, quando o homem cai e se separa da comunhão com Deus. E a dispensação da consciência, cujo qual nós iremos trabalhar nesta noite, ela se deu no início da queda do homem. E é sobre ela que nós iremos trabalhar. Ela se deu no início da queda do homem, Gênesis capítulo 3, versículo 6, que nos diz, se você está com a sua Bíblia aberta: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu dele a seu marido, que também comeu. Verso 7 diz: então os olhos dos dois foram abertos, e eles ficaram sabendo que estavam nus. Então, essa dispensação, a dispensação da consciência, se deu quando o homem ele cai, desobedece à ordem direta de Deus. Então, inicia-se aí. Gênesis capítulo 3, verso 6 a seguir. E ela se finda em Gênesis capítulo 8, quando nós observamos o dilúvio que Deus enviou à terra por causa da promiscuidade da humanidade. Então, a dispensação da consciência, que nós iremos trabalhar hoje, ela se deu em Gênesis 3, versículo 6 a seguir, com a queda do homem, amém? E ela se finda no dilúvio, quando por causa da promiscuidade do homem, Deus enviou o dilúvio e ela se findou no final do dilúvio. Então, esse é o início e o final dessa dispensação, a dispensação da consciência, Essa segunda dispensação, segundo os teólogos dispensacionalistas, eles conseguiram calcular a quantidade de anos que essa dispensação iniciou e se findou. Já a primeira dispensação não se sabe ao certo, por ser muito antigo e precisar de fatos, de verídicos que comprovavam, mas os teólogos, pesquisadores, estudiosos conseguiram ali identificar que foram aproximadamente 1656 anos, que perdurou essa dispensação, a segunda dispensação da consciência, diferentemente da primeira, que não se sabe ao certo
quantos dias e anos ela então iniciou-se e terminou. Prosseguindo então com a queda do homem em Gênesis capítulo 3, que é o início dessa dispensação, iniciou-se então no homem que agora está separado de Deus por causa dos seus pecados, né, a capacidade de consciência, de discernir o bem e o mal. Antes da queda, André, o homem não conseguia, não sabia discernir o que era bem, o que era mal, porque a mente do homem era como uma mente de uma criança, pura, não tem a capacidade de matematicamente calcular o bem e o mal. Mas com a queda do homem que se deu em Gênesis capítulo 3, verso 6 a seguir, quando ele come também do fruto proibido, os seus olhos foram abertos, eles descobriram que estavam nus e eles agora têm a capacidade intelectual de compreender o que é certo e o que é errado. Então, com a queda do homem, inicia-se essa capacidade de consciência. O homem agora vai conhecer, identificar os seus atos. Ele vai saber discernir o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos e a consciência para a realidade das coisas foi então autenticada na vida dos dois, de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versos 7 ao 8. Com isso, o homem então, ele perdeu a sua inocência, correto? Ele perdeu a pureza da sua mente, correto? Então percebamos que além de perder a inocência e a pureza da sua mente, que outrora ele tinha antes da queda, percebamos também que agora o homem está num estado de 3 estágios. Primeiro, anote aí, separado de Deus, destituído da glória de Deus e destituído do Criador. E em terceiro lugar, ele está sujeito ao pecado, ele está submisso não mais a Deus, mas ao pecado, porque ele se torna agora, com a queda, com a desobediência, presbítero Ebenezer, escravo do pecado. Ou seja, ele saiu de um estado perfeito para um estado pecaminoso. Quem está entendendo? Ele sai da inocência e agora ele vai para a consciência. Por isso que é chamada a dispensação da consciência. Por quê? A primeira dispensação, como é chamada? Vamos lá? Dispensação da... Porque a alma de Adão e Eva era o quê? Inocente, pura. Agora saiu desse estágio e foi para a dispensação da consciência. Agora eles estão conscientes dos seus atos. É por isso que nenhum homem pode se justificar, irmãos, com as suas obras. É por isso que ninguém vai conseguir se justificar naquele grande dia com as suas obras. Né? O texto diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei, eu preguei, em teu nome eu tinha uma boa oratória, em teu nome eu amei meu irmão, mas as obras elas não são suficientes para salvar, irmãos. Paulo diz que a salvação é pela graça e pela fé somente em Jesus. Então ele sai desse estágio de perfeição e vai para um estágio pecaminoso. O apóstolo Paulo, ele adverte bem a igreja, né, de Roma com essa verdade. Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz, pois todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. O salmista, parafraseando também essa verdade, escreveu no Salmos 14, anote essas referências para você ler em casa com calma. Salmos 14, versos 2 e 3, dizendo, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum interesse ou algum entendimento que buscassem a Deus. Mas ele não achou, porque eles desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Aí ele diz, não há quem faça o bem, não há um sequer que faça o bem. O salmista Davi, agora também parafraseando esta verdade, esse estado de promiscuidade que o homem ele
ele iniciou, quando ele caiu em pecado no Éden, ele escreveu o Salmo de número 51, verso 5, porque o próprio Davi viveu este estágio de pecaminosidade. Ele escreveu no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Logo, aqui nós compreendemos que o nosso estágio é pecaminoso, mas com a graça de Deus e o sangue purificador, nós somos justificados de todos os pecados. Então nós somos sujeitos ao pecado, caídos em pecado, formados em pecado, mas com a graça e a justificação de Cristo, nós somos feitos limpos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Então, prosseguindo aqui, agora essa comunhão que o homem perde com Deus, esse estágio que ele está de pecaminosidade, de consciência do bem e do mal, o homem agora ele é prejudicado em pelo menos 3 dimensões, ou nós podemos chamar de tríplice dimensão. Ele foi prejudicado. E está aqui um assunto que o pastor gosta muito de falar aqui. Ele foi prejudicado no corpo, alma e espírito. Ele foi prejudicado no corpo porque com o pecado do homem, introduziu-se no mundo a mortalidade do homem. Com o pecado do homem no Éden, o corpo do homem agora tornou-se sujeito à decadência, sujeito à doença, sujeito à morte e sofrimento físico. Com o pecado original do homem no Éden, introduziu-se na terra, no homem, a pecaminosidade, a morte. É por isso que há enfermidades, é por isso que há doenças, é por isso que há morte, é por isso que há sofrimento, porque o pecado original do Éden iniciou-se isso. Perceba comigo em Gênesis capítulo 3, aí com a sua Bíblia aberta, versículos 16 ao 19, essa verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19. Diz assim: e disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Olha a consequência do pecado. Com dor dará luz a filhos, o teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Aí o Senhor disse agora para o homem, porque destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore qual te ordenei a não comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Quantos dias da vida? Todos os dias. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a... Então perceba que aqui, quando o Senhor diz essas verdades, o homem está em estágio de morte. Antes do homem cair, ele era um ser divino e eterno, correto? Sim. Agora, após a queda, no verso 19, como o próprio Deus aqui determina e declara, o homem agora voltará para o pó da terra, ou seja, a carne tornou sujeita à mortalidade. O segundo estágio agora desse prejuízo da dimensão tríplice, corpo, alma e espírito, é o prejuízo na alma. Porque a alma, é a sede do nosso intelecto. Quem está compreendendo? A alma é o que rege a nossa mente, o nosso intelecto. A mente é a emoção, a vontade do homem. E isso foi obscurecido pelo pecado. O homem, ele perdeu parte do seu intelecto. O homem foi tomado pelo seu próprio pecado, tornando-se sujeito e propensos a erros, ignorância, incredulidade e medo.
Então, quando o homem cai, além dele receber um prejuízo o seu corpo, ao físico, culminando em doenças, mortes e sofrimentos, que ao longo da história, depois do Gênesis, nós vamos ver, a sua alma também foi prejudicada, porque o intelecto do homem agora é obscurecido, agora o homem sente medo, o homem tem ignorância, o homem agora é incrédulo. E em terceiro lugar, o terceiro estágio é o prejuízo no espírito do homem. Por quê? Houve morte espiritual. O homem se separou de Deus. A principal consequência da queda no Éden foi a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Olha o verso 17. E disse ao homem, porque destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes... O verso 17 do capítulo 2, perdão. Diz assim: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Essa morte, além de ser também uma morte física, que acarretaria ao longo da vida do homem, seria também uma morte espiritual, porque o homem separou-se de Deus. A comunhão que o homem tinha no Éden, agora o homem não tem mais. Então houve 3 prejuízos dimensionais na vida do homem. O seu corpo foi prejudicado por causa do seu pecado, a alma foi prejudicada por causa do seu pecado e também o seu espírito foi prejudicado por causa do seu pecado. Olha o que Paulo diz para a igreja de Roma, capítulo 5, verso 12, da carta aos Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, nós compreendemos aqui que houve morte espiritual. A mortandade física assola agora o corpo do homem. E a alma também dele foi prejudicada. Então, as dores, renais que nós sentimos, as dores nos ossos, agora eu vou sofrer com essa dor no osso até o dia da minha morte. Isso é consequência do pecado original, irmão. Isso são consequências que se originalizou no Éden. É a maldição que o homem agora vai carregar até a sua morte. Agora, prosseguindo, até a natureza, além do homem e a mulher ser prejudicada, até a natureza foi prejudicada, até a criação de Deus foi atingida pelo pecado do homem. Ela sofreu alterações. Nós comentamos um pouco sobre isso na terça passada. A natureza, a criação de Deus, ela sofreu alterações na ordem original divina. Olha o verso de número 17 a seguir, verso de número 18, melhor dizendo: ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tirado. Agora olha o verso 17, a parte B. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Então até a terra ela foi prejudicada pelo pecado original do homem no Éden. Olha o que Paulo disse ainda para a igreja de Roma na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 19 a seguir. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o verso de número 21. Aleluias! Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para que a liberdade da glória, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza espera ansiosamente pela volta de Deus para então ser libertada da maldição. Por quê?
lendo o texto de Apocalipse, capítulos 19 até o capítulo de número 20, nós vamos perceber que ocorrerá um período chamado de milênio. E nesse milênio, a Bíblia diz que quando Jesus descer do céu para reinar durante 1000 anos na terra, a natureza vai voltar à sua forma original. Os animais vão voltar em comunhão uns com os outros. A natureza vai voltar à sua forma original. Não haverá dores, né? Não haverá enfermidades. A terra vai voltar à sua forma original, porque Cristo, de forma literal, reinará nesta terra durante 1000 anos. Por isso que Paulo disse que até a natureza espera a liberdade dessa servidão, porque ela ficou sujeita à maldição por causa do pecado original do homem no Éden. Quem compreende-me até aqui, diga amém. Exatamente, pastor. Eu ia falar isso agora. A natureza geme e chora por causa da iniquidade do homem. Agora, olha o versículo 22 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Porque sabemos que toda a criação, ela geme e está juntamente com dores de parto até agora. Segundo a medicina, a dor de parto é a segunda dor mais intensa da humanidade na Terra. Quem sabia disso? A dor de parto é a segunda dor mais intensa da Terra. Quem sabe a primeira? A dor de parto, irmãos, é a segunda dor mais intensa da face da Terra. Agora olha o que Paulo está dizendo. A natureza, a criação, ela geme e está em dores de parto até agora. Então, percebamos a gravidade desse erro cometido por Adão no Éden. Prosseguimos então. Deus agora, depois que o homem peca, depois que o Senhor vai vesti-los da pele de animais, vai tapar a nudez de Adão e Eva e vai expulsá-los do jardim, Deus agora vai instituir com o homem, preste atenção nisso, uma aliança. Essa aliança é chamada de a aliança da graça. Por quê? Porque Deus mostra ao homem nesse ato de sacrificar um animal no Éden e cobri-lo com as peles de animais para tapar a sua nudez. Deus mostra ao homem que só o Criador pode oferecer para o homem esperança, salvação e redenção em meio à falha do homem. E as suas maneiras de se auto-justificar, ou seja, de tapar a sua nudez, seriam indignas, seriam incapazes. Ou seja, só Deus poderia justificá-los. Olha o que diz o verso de número 21 do capítulo 3 de Gênesis. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher e o vestiu. Eu lendo esse versículo, pastor, no original, está da seguinte forma: e o Senhor sacrificou um animal e colocou sobre Adão e Eva peles frescas e ensanguentadas para tapar a sua nudez. Peles frescas e ensanguentadas para tapar a sua nudez. Deus já estava profetizando, Sildirene, que no início de tudo, Deus expiaria os pecados da nação pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Então, como o Senhor tapa a nudez de Adão e Eva, Damiana, o Senhor coloca sobre ele pele frescas de animais sacrificados. Se é pele fresca, talvez havia algum vestígio de sangue, amém ou não amém? Então, só o sangue de Jesus é capaz de tapar a nudez, a vergonha e o pecado do homem, do pecado original. Agora o homem é... Sim. E obviamente foi imolado pelo próprio Deus, e para Apocalipse, né? O Cordeiro morto antes do ágio, Cristo Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Na tipologia. Isso, tenta achar aí para a gente, André, Sirlete, esse versículo de Apocalipse. O Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Tenta achar esse versículo aí e a gente vai ler ele. Agora, prosseguindo, depois da expulsão do Éden, Deus agora vai submeter o homem a um teste.
a uma responsabilidade. E esta responsabilidade que Deus vai submeter ao homem a cumprir é afastar-se do mal que está ao seu redor e aproximar de Deus mediante aos sacrifícios. Nessa dispensação, que é a dispensação da consciência que nós estamos trabalhando hoje, iniciou-se então os sistemas de sacrifícios para agir como meio do homem se achegar a Deus. Foi didático e pedagógico o sacrifício que Deus fez no Éden para tapar a vergonha e a nudez de Adão e Eva, porque dessa forma Deus estava mostrando para Adão e Eva que aquela maneira de sacrifício seria uma forma do homem se achegar a Deus. Por isso é chamada de dispensação da consciência. O homem agora vai ser submetido a um teste de fugir do mal, de conhecer o mal e fugir, fazer o bem. E qual é a forma que Deus vai instituir, já que o homem agora foi separado de Deus, para o homem se achegar a Deus? É a forma por meio de sacrifícios. O homem, ele observa o sacrifício que Deus faz no Éden e essa seria uma forma para o homem se achegar a Deus em comunhão, uma vez que a comunhão do homem foi quebrada por causa do pecado original. Olha lá em Apocalipse 13, verso 8. Vamos ler toda a igreja juntos no 3. 1, 2 e 3. E adoraram-na. Não, peraí. Tá feio, irmão. Vamos, mais bonito. No 3, hein? 1, 2, 3. E adoraram-na. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Para os ateus e para os incrédulos, esse versículo afirma que o Éden existiu, que existiu o haja, que existiu a criação de todas as coisas por meio de Deus. Amém? Então, o sacrifício feito no Éden foi uma forma que Deus didaticamente, pedagogicamente ensina Adão e Eva a maneira de se aproximar de Deus. O sacrifício feito no Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 21, o versículo que lemos, que o Senhor então preparou roupas com peles de animais frescos para tapar a nudez de Adão e Eva, simbolizava a expiação pelo pecado do homem desde o princípio e já prefigurava o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Amém? Então essa foi a primeira forma que Deus institui nessa dispensação para o homem se achegar a Deus, a forma de sacrifício. Por quê? Porque agora a gente vai chegar em Gênesis capítulo 4, verso de número 4. O primeiro sacrifício que Deus institui para fazer com que o homem se aproximasse a Deus por meio de sacrifícios foi quando Deus sacrificou um animal em Gênesis 3, 21 e adornou eles com roupas de peles de animais. O segundo sacrifício agora vai ser o sacrifício de Abel. Gênesis capítulo 4, verso 4 nos diz: Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem para Abel e a sua oferta. Provavelmente, entretanto, é certo dizer que Adão e Eva ensinaram os seus filhos a forma de adorar e de cultuar a Deus, sabendo que essa palavra culto e adoração não era ainda falada no período veterotestamentário, principalmente no livro do Gênesis. Mas a forma desses homens se achegar a Deus seria por meio de sacrifícios. Sim ou não? Então o homem agora vai sacrificar como forma de se achegar a Deus para ter comunhão com Deus. Provavelmente Adão e Eva ensinaram a Abel e a Caim a forma de se achegar a Deus. É por isso que agora, por meio do sacrifício de Abel, Deus vai atentar para a oferta dele. Porque pela fé, Abel ofereceu sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Então Abel não via a Deus, mas ele pela fé entendia que o sacrifício feito era a forma de ver a Deus e de se achegar a Deus. Por quê? Porque Adão e Eva, instituídos e ensinados, instruídos por Deus, instruíram seus filhos a sacrificar. Gênesis capítulo 4, verso de número 4. A saber, logo Abel, entendendo que essa aliança da graça que o Senhor fez com o homem no Gênesis, quando ele vestiu e cobriu a nudez com peles de animais, Adão e Eva, ensinando seus filhos após a queda, Abel creu que esse seria a forma exata de se achegar e adorar a Deus. Perceba o que Hebreus escreveu, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual este alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aí o apóstolo João, ratificando esta verdade, escreveu, na 1 de João, capítulo 3, verso 12, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, pela fé, Abel entendeu que a forma de se achegar a Deus, nesse período veterotestamentário, no Velho Testamento, era a forma de sacrifícios como oferta a Deus. Uma vez, a saber, entretanto, que essa expressão culto e adoração ainda não existia no período veterotestamentário, no livro do Gênesis a seguir. Mas Abel creu e entendeu que o sacrifício de animais seria a forma de, então, adorar a Deus. Só que Caim não entende. Caim, ele traz dos frutos da terra como primícias ao Senhor, mas a sua fé não estava naquele sacrifício, mas a de Abel estava. Por isso Deus, então, atenta para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim, porque o coração de Caim era mau, orgulhoso e pertinente. Queria acrescentar? Isso é muito interessante isso aí. E não vem perto, né? Verdade. É muito interessante, sabe por quê? Porque antes do Senhor receber qualquer oferta, ele deu o coração do ofertante. Primeira coisa, antes dele receber a oferta, ele deu o ofertante. E esse texto aqui é muito interessante, porque cuidava com a pecuária. Isso, agricultura. E o outro cuidava com a agricultura. Agora, interessante aqui, Deus mostra. Primeiro, o coração de Caim era mau. Era mau. E os próprios, Deus vai falar para ele isso. Se ele atentar para o bem, né? Isso está no exatamente. 7. Capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Só que ele era um camarada desleixado. Presta atenção, o texto mostra que sem agredir o texto. Sem agredir o texto. Isso, é verdade. Ela diz que a cabo dos dias vem ele também trazendo a colheita. Subsistente o quê? Tudo murcho. Era como se ele fizesse aquilo por obrigação. Pois é, exatamente. A cabo dos dias vem também. E qual a diferença dele para o seu irmão? Olha, aconteceu que a cabo dos dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe primogênito das suas ovelhas, olha só. Dos primogênitos nasceu, essa aqui é do Senhor. Jorge, não dele não, colhia, vou levar quando eu bem quiser, também aí. Vou levar o que eu quero, vou levar quando eu quiser. Em segundo lugar, porque o coração dele era mau. Obstinado. Sem agredir o texto. O texto diz. É verdade? Então ele não se preocupou em pensar naquilo que Deus queria. Não está em comunhão com Deus. Porque Deus tinha um tempo para ofertar. Isso. Uma preparação. Ele levou quando ele veio. Ele está assim, fora de uma coisa que ela passou, que Abel passou. Entendeu? Assim, comunhão. Uma vez que Adão e Eva ensinaram os seus filhos como sacrificar. Por quê? Isso, por isso mesmo.
Olha o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Se Abel e Caim entendiam que a forma de adorar a Deus ou de se aproximar a Deus era por meio dos sacrifícios, eles entenderam através pela fé na pregação e na instrução de Adão e Eva, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Aí o escritor aos Hebreus diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Então prosseguimos. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe. Pode deixar. Então prosseguimos. A civilização humana, depois do Éden, agora se divide em duas classes. A primeira classe, ou a primeira categoria, os crentes e os descrentes. Os penitentes e os impenitentes, correto? Os descrentes que se dividem na civilização humana depois da expulsão de Adão e Eva do Éden seriam a descendência de Caim, porque Caim era mau, obstinado, ignorante, homem truculento. E a descendência de Caim seria a descendência dos descrentes. Eles seriam uma descendência de polígames, a poligamia, o antropocentrismo, o culto ao homem, e uma descendência de assassinos. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 4, verso 17. Eu vou acelerar aqui para a gente terminar o horário bom. Gênesis capítulo 4, verso 17. A primeira categoria da descendência de Caim. Caim conheceu intimamente a sua mulher, ela engravidou, deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho a Enoque. Então, Caim está gloriando o seu filho, está trazendo aqui o antropocentrismo, dando glória ao seu filho e não a Deus. Uma vez que nós vamos ver no período veterotestamentário, os profetas edificando altares em cidades e colocando nomes que se caracterizavam ou se prefiguravam o nome honrando a Deus. Mas quando Caim edifica uma cidade, ele coloca o nome dessa cidade de Enoque, numa forma de vangloriar a criação do homem. Então, a primeira característica dessa descendência é que eles eram homens antropocêntricos, que cultuavam o homem, uma descendência incrédula, uma descendência descrente e impenitente. A segunda categoria dessa descendência está no versículo de número 19. Lameque, que foi a descendência de Caim, tomou para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. Então perceba que a segunda característica dessa descendência é que eles eram homens polígames, homens que tinham duas mulheres ou mais nos seus casamentos, uma vez que Deus não havia dado essa instituição ainda para os homens, uma vez que para Adão Deus estabeleceu quantas mulheres? Uma mulher. Mas eles seguiram essa descendência descrente de Caim, seguiram as suas próprias leis, seguiram os seus próprios interesses e não o interesse de Deus. A segunda descendência é a descendência de Sete, o terceiro filho varão de Eva e de Adão. Sete, então, toma o lugar da sinceridade, da pureza que Abel tinha no seu coração, e ele vai dar sequência a uma descendência que vai invocar o nome do Senhor depois de um tempo. Olha aí, capítulo 4 de Gênesis, verso 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, a pureza, o culto a Deus, a adoração voltou por meio da descendência de Sete, que tinha a mesma pureza de Abel, o mesmo carisma, a mesma comunhão com Deus que Abel tinha, uma vez que Sete era o terceiro filho varão de Adão e Eva. Deu para entender até aí? Diga amém. Prosseguimos então. Tempos depois de Caim prosseguir com a sua vida, tendo uma descendência descrente, depois de Sete prosseguir também com a sua caminhada, tendo filhos, tendo esposa, com a sua descendência de crentes, de homens que invocavam o nome de Deus, surgiu-se então a promiscuidade avassaladora. Os filhos
né, os descendentes de Sete, terceiro filho varão de Adão e Eva, eles agora vão se relacionar com a descendência de Caim, os descrentes. Uma vez que isso trouxe um caos degenerador na comunhão do homem com Deus. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 6, versos de número 1 a 2. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, os que invocavam o nome de Deus, viram que as filhas dos homens eram mais bonitas, filhas dos homens, a descendência de Caim, eram mais bonitas, tomaram para si as que haviam escolhido. Então disse o Senhor, verso 3, o meu espírito não permanecerá mais para sempre no homem, pois ele é carne e os seus dias serão de 120 anos. Agora olha o que diz o verso de número 12. E Deus viu a terra, e ela estava o quê? Estava o quê? Corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Tempos depois, até Sete, a descendência de crentes, né, de homens que invocavam o nome do Senhor, eles se relacionaram com as mulheres, né, descendentes da geração de Caim. E então a promiscuidade entrou e a terra agora ficou completamente corrompida. Esqueceram de adorar a Deus e de invocar o nome do Senhor. A união dessas duas gerações, dessas duas descendências, a descendência de Caim e a descendência de Sete, acarretou uma violência, uma corrupção, uma maldade tão extrema que Deus então resolve punir a humanidade. Olha o que diz o verso 6 e 7 do capítulo 6 de Gênesis. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso pesou-lhe o coração. E disse Deus, destruirei da face da terra o homem que eu criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam em as aves do céu, pois eu me arrependo de havê-los feito. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 7. Uma vez que agora, dessa descendência de Sete, um homem por nome Noé vai ser achado graça aos olhos de Deus. O escritor aos Hebreus escreveu, capítulo 11, verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, porém, entretanto, a saber, um homem por nome Noé, filho de Lameque, da descendência da geração de Sete, achou graça aos olhos do Senhor. Aí o nome de Deus voltou a ser invocado. Depois que Deus então determinou que a terra seria destruída, Noé então surge e acha graça aos olhos do Senhor. E agora Deus vai estabelecer sobre a vida de Noé uma missão de construir uma arca, e diante dos anos de construção desta arca, ele então pregar o arrependimento do povo. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versos 13 ao 14. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência e dos homens, e eu destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. A grande manifestação agora da misericórdia de Deus nesse período que a terra está corrompida e cheia de promiscuidade vai ser agora usar Noé nesse período para apregoar as boas novas e para construir a arca, para então Deus salvar a sua família e quem se arrependesse. Mas nós conhecemos a história que Noé conseguiu salvar apenas a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. O reverendo Enéas Tognini, comentando essa passagem, ele disse, pastor, a construção da arca foi o meio mais poderoso da pregação de arrependimento que Deus usou para Noé anunciar ao povo os seus contemporâneos. O apóstolo Pedro, comentando a respeito de Noé, deu uma característica para Noé, segundo a carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ele chamou Noé de pregoeiro da justiça. Logo,
Então Deus anunciou por meio de Noé a destruição da terra, mas os homens não deram crédito, não deram ouvidos a esta pregação. Então, para concluirmos aqui, qual foi então o teste submetido por Deus dentro da dispensação da consciência? O teste foi para o homem viver, andar conforme a lei da sua consciência, obedecendo a palavra de Deus, sendo orientado a ter conhecimento do bem e buscar sempre fazer o bem. Qual foi então o seu fracasso? Qual foi o fracasso do homem? A impiedade, a corrupção, a promiscuidade em massa, porque o homem, mesmo diante, da lei da consciência, sabendo discernir o caminho bem e o caminho mal, não foi capaz de obedecer a palavra de Deus ao pé da letra. Por isso a promiscuidade entrou no mundo. Terceiro, qual foi o julgamento de Deus para essa dispensação da consciência para a vida daqueles que não se arrependeram? O dilúvio. Deus então manda o dilúvio como forma de punição pelo descumprimento desta lei, a lei da consciência. Eu estava comentando com a minha esposa em casa esses dias, pastor, a respeito daquelas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. E se Jesus voltar hoje, como fica a situação dessas pessoas ao ser julgada naquele grande dia? O que eu vou dizer aqui talvez vai sanar 95% da dúvida de muitos crentes. É por isso que é importante, irmãos, os cultos de ensinamentos, cultos doutrinários e principalmente a escola bíblica dominical. Essas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, elas vão ser julgadas por esta lei chamada lei da consciência. Porque todo homem, o pastor já vai acrescentar, conhece o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado. É verdade. É porque tem uns livros, né? Um dos livros que você aberta. É verdade. Isso aí. É por isso que essa passagem em Apocalipse está no plural, né? Abrir-se-ão os livros, no plural. O da vida, o das obras, e um deles será o livro da lei da consciência. Mas tudo registrado, tem como. Ah, eu não fiz isso, vou estar aqui, ó. Não tem como fugir disso. É verdade. Sério, eu não lamento, sabe o quê? E um estudo tão envolvido, tão precioso. Mas, também, sabe, uma terça-feira, mas se você se esforçar, velho. Bem, isso aí. Se esforçar, velho. Não adianta. Se dá uma dor de barriga, se dá uma dor de dente, se sofreu algum mal, vai para o hospital e vai lá, tem que esperar ser atendido ainda. Sabe por quê, irmãos? É verdade. Então a gente tem que ver isso, né? Nesse mês retrasado, já concluí aqui, só vou comentar isso. Eu estava viajando para casa da minha mãe, Jéssica estava de férias, nós fomos para lá passar uns dias, e nós fomos numa igreja, pastor, bem na roça, bem interior. E o pastor dessa igreja, um agricultor, muito humilde, e aí ele falando que os membros da igreja, eles andam 7 quilômetros de terra de chão, sem iluminação pública, para cultuar a Deus. E eu fui na congregação, tive o privilégio de ministrar lá, pastor. Pensa num povo animado. Como diz, né, o pentecostal clássico, fogo puro, irmãos. Então, irmãos, ninguém vai sair da sentença do julgamento de Deus, porque todos serão julgados também pela lei da consciência. Amém? Quero devolver aqui a parte do pastor e ele dá os acréscimos finais. Muito obrigado, irmãos.